chegou. Glória a Deus, chegou um dos meus pedidos da Shopee. Chegou, minha gente, e eu vou abrir com vocês porque eu não vi ainda. Eu não sei como é que ficou. É a primeira vez que eu tô fazendo essas coisinhas, que eu tô fazendo esses caderninhos. Eu não fiz nada ainda com a minha logo, a não ser os adesivos. Aqueles adesivos que eu colei nos envelopes, sabe? Esses envelopes aqui do primeiro encontro, no qual eu coloquei os contratos terapêuticos, né? Os documentos. Então, não fiz mais nada com a minha logo além desses adesivos aqui. Então, não faço ideia de como que ficou. E eu tô ansiosa porque eu tenho certeza que ficou a coisa mais linda do mundo. Então, eu vou abrir com vocês. Mas, glória a Deus, hein, Shopee? Mandou um, pelo menos, né? O outro, só Deus sabe o que aconteceu. Mas, tudo bem. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Bora! Vamos ver isso aqui. Ai, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Ó, são 10 caderninhos. E nossa, ficou a coisa mais linda. Olha que gracinha. Então, ó, é o bloquinho de notas. Ai, cadê? Com a caneta também personalizada, gente. Olha que coisa linda. Essa é a frente. E olha atrás. E aí eu escrevi aqui: hoje eu escolho me reconectar com a minha essência. Então, se um dia você esqueceu da sua essência, deixou ela de lado, deixou ela pra trás, tá deixando ela ali, ó, de cantinho, escondidinha, esse é um lembrete pra você. Vá cuidar da sua essência, porque ela é importante, viu? E bota importante nisso, porque às vezes a gente não dá tanta relevância pra essa palavrinha, às vezes acha muito deturpada, muito ali, o que é essência? Essência é o que você é aquilo que faz a sua personalidade, que forma a sua personalidade, aquilo que você exala, a sua essência. Quem é você no mundo? Quem é a sua identidade, né? Não é só digital, não é só nome de documento, não. É mais do que isso, né? A essência, ela vai dizer muito da nossa identidade emocional, nossa identidade mental, que nós somos, enfim. Mas, ai, tô apaixonada, olha isso. Que gracinha. Vou tirar do saquinho. Ó, por dentro ele é branquinho, tá? Ele não tem pontilhado, nem pautas, nem nada, porque ele é vendido como um bloquinho de notas. Ele não é um caderno, tá? Então ele é assim mesmo, branco por dentro, mas por fora ele é maravilhoso. Gostei, adorei. Parabéns à empresa que faz. Ficou muito perfeito, muito bem acabado. Ficou demais. Adorei, adorei. Maravilhoso. E a caneta também. A caneta em si, eu achei que não ficou lá essas coisas. Não tá dando pra ver? Ah, foca! Ficou até de outra cor, ficou roxo a logo. Mas é uma caneta, né, gente? O importante é o caderninho. Porque, como eu já falei aqui, eu trabalho muito com a escrita terapêutica. Eu adoro escrever, adoro compartilhar os meus pensamentos. Isso me ajuda bastante a organizar. Tem projetos para escrita terapêutica também. E eu quero muito levar isso pra elas. Eu quero que elas aprendam isso, né? E isso aqui não é pra ser só, que nem eu falei, né? Não é pra ser só um mimo. Isso aqui tem um interesse por trás disso. Tem um objetivo. Tem um porquê de dar isso aqui pra elas, né? De investir nisso daqui e mostrar isso pra elas. Justamente pra
não perder nada, anotar o que vier à mente, anotar os seus pensamentos, anotar as ideias, o que achou interessante, levar isso pra fora dos encontros, né? Os nossos encontros, eles não ficam só dentro do encontro, só dentro daquele horário, daquela 1h30 que a gente fica ali sentada desenvolvendo. Ele tem que ser levado pra fora também. Então, isso aqui, você anotar, você escrever, você fala assim, nossa, eu não posso perder isso, né? Eu quero anotar isso porque eu acho que isso aqui vai ser interessante pra minha vida, pro meu dia a dia. Anota. Então, eu quero que elas carreguem, não tirem da bolsa e todos os encontros elas levem isso aqui pra gente compartilhar e escrever juntas o que for importante escrever. Simples. Prático, simples e óbvio, né? Mas eu adorei. Agora, as ecobags, que eu estava ansiosa também, eu acho que eu vou ter que pedir reembolso, porque eu já recebi um aviso que provavelmente pode estar perdido, o meu produto pode estar perdido e não vai ter chance de entrega, então eu estou pensando em cancelar e fazer uma nova compra, não sei. Mas enfim, né, a gente vai pro terceiro encontro, mas eu ainda não vou entregar pra elas nesse terceiro encontro, porque eu preciso ver realmente se vai chegar pra eu montar o kitzinho certinho pra entregar pra elas. Mas aí se caso não chegar e eu pedir cancelamento e tal, eu entrego pra elas no quarto encontro, que já vai ser em junho. E aí, se não vier, eu entrego só o caderninho com a caneta e o kitzinho com os bombons que eu ainda tenho que recortar, né? Eu ainda tenho que... Ó, eu preciso recortar assim, ó. Colocar o bombom e colocar no saquinho. Mas por enquanto eu não vou fazer esse aqui ainda. Eu vou deixar mais pra frente, pra semana que eu tiver que entregar pra elas, né? Então eu vou ficar aqui no aguardo e qualquer coisa cancelaremos a compra, né? Mas, ai, que lindo. Vou mostrar mais pertinho pra vocês. Ó. Ai, gente, eu tô apaixonada. E eu que fiz essa logo, viu? Fiquei um tempão pensando no que eu ia fazer, como que eu ia dar a cara desse grupo, porque eu precisava de uma coisa assim que realmente mostrasse o que é o Grupo Essência, né? Então essa logo aqui, ó, essa mulher, né, enfim, com esse semblante, essa expressão de olha quem eu sou, né? Olhando pra cima, sentindo, com os olhos fechados, parecendo que ela tá sentindo, que ela tá absorvendo alguma coisa, né? E aqui as digitais, como o nosso dedo, né? Então, como se fosse a nossa identidade mesmo, né? A nossa digital aqui. Então, a nossa essência ser tudo isso. E aí que eu coloquei, hoje eu escolho me reconectar com a minha essência. E na frente a logo bonitinha, onde o seu eu se sente em casa, porque esse grupo é pra isso, é pra gente se sentir em casa. Pra gente estar no lugar de acolhimento, de calor, de conforto. Enfim, mas é isso, gente, ó, ficou lindinho demais. Nossa, ai, que... Bom, bora lá, né? Olá, grupo! Mais um vlog neste canal. E hoje é quinta-feira, dia de grupo. E eu já tô aqui me aquecendo, começando os trabalhos. Daqui a pouquinho eu já vou lá pra sala para encontrar as meninas. E hoje é o nosso terceiro encontro. E eu vou dar continuidade ao tema que eu abordei semana passada com elas. Semana passada eu falei sobre a nossa essência, né, que é o propósito desse grupo. O propósito inicial desse grupo é o fortalecimento da nossa identidade e da nossa essência, né? E aí eu dividi em duas partes. No primeiro encontro nós conversamos sobre a nossa essência, na percepção delas, o que é a essência, se elas
lembravam disso no dia a dia, em que momento elas perceberam, ou em que situação elas perceberam que se afastaram um pouco dessa essência. Agora, no terceiro encontro, eu vou trabalhar com elas como cuidar e permanecer a nossa essência, né? Talvez a gente pense assim, mas o que é essência? É importante falar disso? Não é importante? E sim, é importante. A essência faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa identidade. E quando a gente para um pouco para analisar a importância dela na nossa vida, a gente descobre muita coisa, né? Porque eu sempre vou falar para vocês aqui a importância da gente ter uma identidade muito bem estabelecida, né? Pra gente existir no mundo, a gente tem uma identidade, né? A nossa digital conta como identidade, o nosso nome conta como identidade. A gente tem um papel que define quem nós somos no mundo, mas e emocionalmente, e psicologicamente, né? O que nós somos? Como que a gente nos apresenta para o mundo? Como a gente existe para o mundo emocionalmente, mentalmente, psicologicamente? Então é isso que eu trabalho no Grupo Essência. É colocar para o mundo, né, quem nós somos. Quem nós somos através da nossa essência. Quem é a Diane? Quem é você através da sua identidade? Então a gente trabalha todos esses aspectos aí. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí de como cuidar, como sustentar a nossa essência. Porque no dia a dia não é fácil. A gente faz muita coisa, a gente cuida de muita coisa, nós nos preocupamos com muitas coisas e muitas vezes a gente não sustenta o que é mais importante pra gente. A gente não sustenta aquilo que faz nós sermos quem nós somos, ou o que nós queremos ser, ou como gostaríamos de ser, né? Peraí, deixa eu dar um golinho aqui no meu cappuccino. Diariamente nós temos tantos pensamentos automáticos, né? A gente vive nesse automático. Nós temos tantas crenças também que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Crenças que a gente constrói através da vivência com outras pessoas, da convivência com outras pessoas, do ambiente em que a gente vive, em que a gente é inserido, dos ensinamentos que nos são passados enquanto nós estamos ali na nossa fase de desenvolvimento, de crescimento. Então é um conjunto de coisas que, além de formar a nossa identidade, também forma as nossas crenças, né? E a gente acredita em muita coisa. Muitas vezes as nossas inseguranças estão ligadas a essas crenças que foram sendo construídas ao longo da nossa vida. E ter criado esse grupo para trazer esse momento de reflexão, de poxa, será que é isso mesmo? Será que o que eu tô vivendo é isso mesmo? Será que é isso que eu gostaria de ser e não tô sendo? Será que eu tô me privando de algumas coisas? Será que eu sou insegura assim por quê? E o Essência, ele surgiu para isso, para perguntas que muitas vezes a gente não tem respostas. Que a gente se pergunta e não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, porque em determinado momento, em algum momento da nossa vida, do nosso social, do nosso ambiente, a gente entendeu algo como uma verdade, algo que nos impuseram, algo que nos foi falado. Então o Essência, ele vai além, ele vai muito além disso. É para realmente se implicar a sua realidade. É para trazer a você na sua consciência de si mesma, do seu propósito de vida, de quem é você, qual é a sua identidade, rever os seus conceitos, as suas inseguranças, as suas crenças, tirar um pouco do automático e viver na realidade, né? E a gente vive no automático de inúmeras maneiras, na correria dos afazeres, nos nossos pensamentos, enfim, a gente vive de diversas formas, né? E aí esse cantinho que foi criado aí é para desacelerar, é para sentar ali naquela roda e refletir, pensar e
né, enfim, quem eu sou nesse mundo, que mundo é esse que eu faço parte, quem eu quero ser, o que eu tô fazendo, por que eu tô pensando nisso, por que eu tô deixando essa situação tomar conta de mim, enfim, por quê? Pra ter respostas, né? E aí, hoje nós vamos falar então sobre como sustentar a nossa essência no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, como você sustenta a sua essência no dia a dia? Você para pra pensar na sua essência, na sua identidade, no que você é, no que você gosta? É isso, vamos lá. Vou mostrar mais de pertinho a sala pra vocês. Eu loquei essa sala aqui numa região bem nobre de Rio Preto, que é a parte dos damas. Então ela tem aqui essa TV, a mesinha, e aí tem essa mesa que dá para 12 pessoas. E ali a mesinha do café. Então eu achei o espaço bem confortável, aconchegante, é uma mesa bem espaçosa. Achei a sala uma gracinha. Então, por enquanto, estou pagando o aluguel desta sala, mas em breve, logo teremos um espaço para chamar de meu. Vamos em busca disso. Já encerramos o grupo. Nem preciso falar que foi maravilhoso. Sempre vai ser, né? Não tem como não ser isso. Já tô aqui no Psi Office e agora já vou atualizar o prontuário do grupo, vou fazer o registro da sessão de hoje. Na semana que vem não teremos grupos, porque o grupo ele acontece nas 3 primeiras quintas-feiras do mês. Então, hoje já é a terceira quinta, então na quinta que vem não teremos. Somente na primeira semana de... Nós estamos em maio? Junho. Na primeira semana de junho, aí sim a gente retoma as 3 primeiras semanas do mês. E aí, a 4ª semana do mês fica os atendimentos individuais, sendo opcional para quais das participantes que quiserem. Fica opcional esse atendimento individual online. E aí cada uma tem o seu horáriozinho reservado e é feito esse atendimento. No demais, é isso. Foi maravilhoso. Mais uma sexta, começando por aqui. E hoje a minha manhã começou com leitura. Então eu comecei esse livro aqui, que chama Penso e Acontece. Esse livro eu ganhei de uma amiga, minha amiga que chama Aline, psicóloga também. E eu comecei esse livro hoje, fazia um tempinho que eu tava com as minhas leituras já atrasadas, por conta da correria, a formação do meu grupo, a organização do meu grupo e tudo mais, os projetos que eu estou desenvolvendo. Eu não estava lendo com tanta frequência, né? As leituras que eu estava lendo são dos cursos, né? Os livros aqui que a gente tem que continuar se aprimorando, se especializando, mas leituras à parte, assim, aleatórias, ficção, romance, essas coisas, eu tinha deixado um pouquinho de lado. E eu não sou o tipo de pessoa que me apego a isso, em ter que... eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler todos os dias, 10 páginas. Não, eu sou bem flexível a isso, eu sei da minha rotina, eu sei que não é sempre que dá pra colocar a leitura em dia, não é sempre que dá pra ler um livro por mês, não é sempre que dá pra ler 30 livros no ano, então eu não me coloco nessa posição de cobrança se eu leio ou não. Eu gosto muito de ler,
Inclusive, preciso atualizar os meus livros. Eu tô sem leituras novas por aqui. Esse aqui é o último livro que eu tô tendo como novo, né, pra ler. Mas não me apego a isso, porque eu sei que não é sempre que a gente tem tempo, não é sempre que a nossa rotina é a mesma, não é sempre que as coisas acontecem como a gente gostaria que acontecesse, né? Então eu não coloco essa cobrança em cima de mim, justamente pra evitar frustrações, evitar cobranças, evitar críticas nas quais eu sei que não vão ser legais para mim. Então hoje eu tive um tempinho, ontem eu fiz o terceiro encontro com as meninas e depois eu cheguei aqui no meu escritório, atualizei prontuário. Normalmente eu deixo pra fazer os prontuários, atualizar prontuário, fazer a evolução das sessões na sexta-feira. Mas ontem sobrou um tempinho, eu já quis adiantar, então hoje eu estou com um pouquinho mais de folga. E aí foi o momento oportuno para começar essa leitura aqui, então. Eu não sou de ler muito livros de autoajuda, livros assim de desenvolvimento pessoal, mas eu achei interessante, esse eu ganhei de uma amiga, então eu vou ler, eu vou ver como é que é esse livro aqui. E aí com esse tempinho que sobrou eu comecei essa leitura. Mas agora eu já vim pro escritório e vou começar a organizar algumas coisas do meu site, né, dar aquela varrida, ver se precisa atualizar alguma coisa, se tem alguma coisa escrita errada, né, porque a gente vai fazendo e aí de tanto você ler, de tanto você fazer a mesma coisa, você acaba deixando passar, às vezes, um errinho ou outro. Então eu vou passar um pente fino aqui pra ver se tá tudo certo, acrescentar algumas coisas que eu achei necessário. E é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu site. Então, ó, essa é a tela inicial do meu site. Eu escolhi o Canva pra criar o site e publicar. O Canva ele tem a opção gratuita de você criar o seu site e publicar ele no ar gratuitamente. Você não precisa pagar o Canva Pro. No entanto, quando você faz isso de graça, aqui na parte do domínio, né, não vai ficar com esse nome, vai ficar um monte de letra, escrito Canva, um monte de coisa errada aqui. Então, como eu queria um ar mais profissional, eu comprei um domínio, que é esse daqui, ó, psidianeduarte.com.br. Então, eu criei esse domínio, paguei por ele, e aí eu usei a plataforma do Canva para hospedar o meu domínio. Quando você compra um domínio, você também, além de comprar o domínio, você também paga a plataforma para hospedar o seu domínio, né? Então você faz ali um pagamento recorrente ou anual, depende do plano que você escolhe. Tem plataformas que, além do Canva, você consegue criar o site gratuito, mas para hospedar um domínio, você paga essa hospedagem, né? Então, o que eu pensei? Ao invés de pagar uma plataforma que eu vou pagar só a hospedagem e o local no qual eu vou editar o meu site, eu pago o Canva, que eu consigo fazer edição de foto, continuar criando as minhas publicações do Instagram, enfim, tudo com os recursos que o Canva Pro tem. Então, unir o útil ao agradável. E aí, então, eu pago o Canva Pro, ele hospeda meu domínio, e é um lugar fácil de fazer a edição do site e consigo ter os recursos que o Canva Pro tem pra criar os meus conteúdos do Instagram, as thumbs do YouTube, enfim. Então, eu achei que o Canva foi a melhor opção e além de ser mais barato também, né? Porque você só paga o Canva Pro, que eu acho que é R$47 por mês. E tem todos esses recursos aí. E aí, então, meu site tá no ar, bonitinho, com o meu domínio certinho. Aqui, então, é o início do meu site. O legal é que aqui tem as abinhas, né? Então, você pode vir tanto por aqui
Ou então, eu também optei por fazer uma lista mais corrida, né? Então, se você for abaixando, aqui fala um pouquinho sobre mim, né? A minha trajetória e tudo mais. E aqui conheça os meus serviços. Então, tanto por aqui, ó, psicoterapia, grupos e palestras, nessa abinha aqui de cima superior, dá pra ir por aqui também. Então, psicoterapia individual, os grupos e as palestras. Então, aqui em psicoterapia online individual, por enquanto eu só faço a psicoterapia online, né? Eu não tenho um espaço presencial ainda. Então, os meus atendimentos, eles são online. E aqui eu falo um pouco sobre a minha prática clínica e o foco das minhas intervenções terapêuticas. Eu sou especialista em psicologia da saúde, então eu levei a saúde para minha clínica e o público que eu trabalho são pessoas em tratamento, pessoas em adoecimento, que estão com alguma doença crônica ou grave e que precisa de auxílio psicológico ali para lidar com esse momento difícil, para auxiliar na adesão do tratamento, para auxiliar no manejo da dor e do estresse, enfim, auxiliar também, principalmente no diagnóstico da doença. Então, é o momento em que a pessoa recebe a notícia e daquela notícia ela não sabe o que fazer, ela ficou com dificuldade de entender aquele diagnóstico, não aceita, enfim. Então, o auxílio ele vai vir nisso. E também, claro, prevenção e promoção de saúde. Aí aqui o botãozinho de agendar sessão. Aqui eu falo um pouquinho da minha abordagem. E se a gente for aí tanto voltar por aqui, ou então ir por aqui mesmo, nessa abinha. Então eu vou aqui em grupos. Conheço os meus grupos psicoterapêuticos. Aqui eu falo um pouquinho, então, do meu trabalho com grupos e veja quais são. Aqui eu coloquei todos eles, são 4 projetos, 4 modelos de grupos, mas o que está em funcionamento, o que está em andamento é o Essência. O Essência já está acontecendo, eu já formei a minha primeira turma, a gente acabou de realizar o 3º encontro. Então, esse aqui já está sólido, consolidado, concreto e funcionando. E aqui, por exemplo, no Essência, se você clicar aqui neste botão, clique aqui para ver o portfólio desse grupo, vai abrir uma outra página falando só deste grupo. Então, aqui todo o processo, como funciona, o que é o grupo, o propósito, para quem é o Essência, estrutura, enfim, e por aí vai. Ficou bem dinâmico, né? Os outros são projetos, são esboços, mas que vão surgindo com o tempo. E de segunda opção, já para começar, que eu estou desenvolvendo, é esse daqui, Conexão e Cuidado, porque esse sim vai ser com foco na minha especialidade. Então, ele é um grupo psicoterapêutico de cuidado contínuo e integral em saúde. Então, esse espaço é um espaço terapêutico de acolhimento e troca voltado para pessoas em processo de adoecimento físico que buscam suporte emocional diante dos desafios do tratamento. Então, assim como os meus atendimentos individuais, com foco especificamente naquele paciente, dentro dessa abordagem, eu também vou desenvolver este grupo para unir pessoas com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, que é estar diante de outras pessoas que também estão passando por situações de adoecimento e precisam de um apoio. E como eu sei a eficácia dos grupos, eu estou há mais de 4 anos trabalhando com grupos psicoterapêuticos, eu sei a riqueza que é o contato com outras pessoas, o compartilhamento das emoções, das situações, das experiências. Eu sei o quanto esse grupo aqui ele vai ser rico e vai ser de extrema
e fundamental importância na vida de pessoas que precisam de um lugar confortável e acolhedor para lidar com o que estão passando, com o que estão sentindo em relação às suas doenças, ao seu adoecimento. E então esse aqui vai ser o meu próximo grupo a ser lançado, então eu estou bastante focada nele. E os demais vão vir com o tempo, né? Tem um Restart. O Restart, ele surgiu por conta da situação emocional que eu passei ano passado, em 2025, do burnout que eu adquiri. Então, eu uni o útil ao agradável, a minha experiência de recomeço, né? Eu tive que sair do CLT por conta desse adoecimento e resolvi trabalhar para mim mesma com a minha clínica, com os meus atendimentos, os meus grupos. E eu precisei começar do zero, né? Eu tive que dar um restart na minha vida. Então, eu criei esse grupo aqui justamente por uma situação que eu passei e também por situações que eu já atendi na clínica individual. Muita gente passa por rupturas, passa por perdas, seja elas luto, divórcio, carreira, transição de carreira, ou então a perda de um emprego, né? Foi mandado embora e precisa recomeçar, a mudança de uma cidade, então deixar a família para... Enfim, tudo que é transição e que é significativa para a pessoa e que gera uma dor, gera uma perda, né, uma ruptura, esse grupo, então, ele foi criado para isso, para auxiliar no suporte para ressignificar essa experiência vivida, né, fortalecer a construção de novos sentidos para uma nova história. Então, auxiliar as pessoas a como recomeçar emocionalmente, como construir novos hábitos, enfim, é um projeto que ainda está em desenvolvimento, mas ele está aqui para as pessoas já irem conhecendo, né, e quando ele for lançado, ele já ter conhecimento. E o de baixo é o grupo para idosos, que chama Raízes. É um grupo que eu estou desenvolvendo também, mas ele vai demorar um pouquinho para ser lançado, ele não é uma prioridade, mas é um grupo que eu gostaria de ter porque trabalhando por 2 anos com idosos, e era uma delícia você receber idosos que chegaram totalmente crentes de que a vida já na terceira idade já não funcionava mais, que já não tinha mais tempo de fazer nada, de conquistar nada, chegavam tristes, com um certo sofrimento emocional, né? E depois você vê eles totalmente abertos pra frente. Enfim, era bem bacana, então eu gostaria ainda de manter essa parte aqui da psicogerontologia no meu trabalho, então eu vou desenvolver esse grupo aqui, porque eu adorei. Então, a logo eu que criei, todas as logos aqui foi eu que criei, então foi essa aqui da Raízes eu criei, do Restart, a Essência, Conexão e Cuidado, todos esses são grupos que eu vou colocar no meu repertório, no meu portfólio de grupos psicoterapêuticos e ir desenvolvendo e lançando eles com o tempo, mas a princípio esse já está funcionando e o próximo, que vai se tornar meu novo queridinho, vai ser o Conexão e Cuidado, porque ele realmente também está dentro da minha especialidade, da minha pós-graduação. Eu também vou adentrar um mestrado em algum momento da minha vida, que vai ser em saúde. Então, isso aqui tudo vai ser parte de um conjunto, um determinado conjunto de práticas que vão se interligando umas com as outras. Mas, enfim, e aqui palestras, né? Também sou palestrante. Então, aqui tá o meu contato. Se uma organização, uma instituição precisar de uma palestra, eu também faço. Então, algumas palestras que eu já ministrei foi sobre identidade, papéis sociais, Outubro Rosa, sobre violência do idoso. Tem algumas palestras, eu vou colocar elas aqui. Preciso mexer nessa parte, acho que vou fazer isso hoje. E aí eu vou... Olha a chuva.
E aí eu vou, então, estruturar essa parte aqui que tá faltando. Ela tá bem fraquinha. E aqui a parte de contatos, onde eu coloquei meu canal do YouTube, minhas redes sociais, né? Então tá alguns posts aqui que se você clicar, ele vai abrir diretamente o post. Ou então, se você clicar aqui, ele vai abrir o Instagram por completo. Aí, abaixando, eu coloquei meu TikTok, que é a mesma coisa. Aqui abre o post. Clicando aqui, abre o TikTok. O meu WhatsApp, meu e-mail. E isso. Ficou bem bonitinho, bem completinho. Eu adorei. E é bom a gente ter um lugarzinho também pra chamar de nosso, né? Um cantinho online onde a gente consegue depositar todo o nosso trabalho de forma mais dinâmica, de forma mais atrativa, e as pessoas possam ficar à vontade para olhar e se interessar pelo nosso trabalho. Bom, é isso. Vou me despedir de vocês nesse vlog. Tá uma chuvinha muito gostosa, dá vontade da gente não fazer nada, mas a gente tem trabalho pra fazer, né? Então eu vou ficar por aqui, terminar meus afazeres, vou terminar de editar o meu site, vou colocar as palestras que eu ministro nele. Vou terminar de editar um vídeo também, um vlog. E vou também aprofundar o desenvolvimento do meu próximo grupo, que é o Conexão Cuidado. E é um grupo também que eu quero que vocês me acompanhem aqui, todo o processo, todo o bastidor. Vou contar um pouquinho pra vocês nos próximos vídeos. E tá sendo uma experiência, assim, super bacana pra mim, uma realização de carreira. É legal você ter os seus próprios produtos, né, os seus próprios serviços, você ser dona disso e você comandar e você, enfim, desenvolver, é uma coisa que sai de você, que sai do seu coração. Então eu tô vivendo uma etapa da minha vida muito bacana, muito legal, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo, né. Eu não vou romantizar o que eu passei, porque não foi fácil, não é fácil você passar por um adoecimento emocional, mas foi algo que surgiu pra me dar uma outra oportunidade, né? Pra olhar com outros olhos aquilo que sempre foi um objetivo, que sempre foi um propósito, e eu não olhava. Então, sem romantizar, porque doença mental a gente não romantiza, mas a gente pode fazer do limão uma limonada. E aí eu fiz uma limonada desse limão, e agora eu estou seguindo aqui com os meus próprios serviços. E aí eu vou mostrando pra vocês. E eu deixo aqui em aberto, em breve eu abrirei novas turmas para o meu grupo Essência. Então se você tiver interesse em participar de um grupo comigo, se for presencial, lógico, né? É um grupo aqui de São José do Rio Preto, então se você for daqui, estiver vendo esse vídeo, tiver interesse, dá uma olhadinha no meu trabalho, entra no meu site, vê o que é o Essência, como que ele funciona. Olha o meu Instagram também, eu faço alguns posts sobre a terapia em grupo, pra você tirar dúvidas. E eu vou deixar aqui na descrição um link, que é um formulário pra inscrição, pra abertura da próxima turma. Eu vou deixar o WhatsApp da minha clínica também disponibilizado. Se você tiver alguma dúvida, algum interesse, você entra em contato por esse WhatsApp. E quando eu tiver... E aí, quando eu fazer o lançamento da próxima turma, eu entro em contato com você, ou então você fica ligadinho aqui pra ver quando que vai ser e entre em contato também. E também pretendo abrir turmas online, sim, é uma coisa que eu estou estudando, estou desenvolvendo também. Sendo bem sincera, nunca trabalhei com grupos online, eu sei que funciona, mas nunca trabalhei, né? Meu trabalho sempre foi presencial. E é uma coisa que eu bato na tecla do presencial, né? A gente não pode deixar morrer esse olho a olho, né? Esse tete a tete, esse contato. Porque muitas vezes há sessões, há momentos nos grupos que geram um abraço, que geram um contato ali, que geram um calor humano. E o online não tem como, né? A gente tá ali no lado da pessoa, ao lado da pessoa, e oferecer ali uma mão, um ombro no digital. Então,
eu sempre vou priorizar o presencial, mas claro, a gente tem que dar oportunidade para quem não consegue estar com a gente aqui, que é de outros lugares. E aí eu vou abrir turmas online também. E aí fica aí ligadinha pra entender como é que funciona e se caso houver interesse a gente conversar sobre isso. No mais, desejo a vocês um ótimo final de semana ou uma ótima semana, não sei quando você estará vendo esse vídeo. E até o próximo vlog. Tchau!